Bom, no vídeo de hoje nós resolveremos uma questão da prova do INSPER que envolve matemática financeira e progressões geométricas. Bora lá! Nos últimos anos, Juliana conseguiu juntar R$150 mil. Agora, ela contratou os serviços de uma gestora financeira e recebeu um plano de aplicações e investimentos que visava ao acúmulo de determinada quantia de dinheiro, cuja rentabilidade seria suficiente para custear seu modo de vida. O plano recebido utilizava os R$150 mil como valor inicial, além de aportes anuais de R$18 mil e uma taxa de juros anual de 9%, já descontada a inflação. O montante obtido, de acordo com esse plano, está detalhado na tabela. Bom, temos aqui uma tabela onde na primeira coluna você tem as datas, na segunda o valor aplicado e na terceira coluna o montante em cada data. Assim, o montante obtido em milhares de reais daqui a T anos pode ser determinado pela expressão. Muito bem, esse problema nós examinamos ele no vídeo 3 e lá o que nós fizemos foi eliminar alternativas. Então, consultando apenas as duas primeiras linhas, nós conseguimos, lá no vídeo 3, concluir que dessas alternativas, a única que poderia ser resposta era a letra E. O que nós vamos fazer agora? A gente vai apresentar um argumento mais consistente, mostrando qual é a expressão sem se preocupar com as alternativas. Tá certo? E para isso nós vamos ter que usar as progressões geométricas. Então, vamos lá. A primeira coisa a observar é o seguinte, por exemplo, esses 150 mil iniciais, depois de um ano, eles se transformam em 150 vezes 1,09, já que a taxa de juros é de 9% ao ano. Então, 150, depois de um ano, se transformou em 150 vezes 1,09. Acontece que depois de um ano, ela faz um aporte de 18. Então, o montante, essa coluna é a coluna do montante, né? O montante é os 150 vezes 1,09 mais 18. Beleza? Mas vamos nos fixar, por enquanto, no 150. Depois de um ano, ele vira 150 vezes 1,09. Depois de 2 anos, 150 vezes 1,09 ao quadrado. E depois de 10 anos, esse 150 se transforma em 150 vezes 1,09 elevado a 10. Conclusão, depois de T anos, esse 150 se transformará em 150, 1,09 elevado a T. Tá certo? Muito bem. O que ocorre é que a partir de 2020, você tem todo ano aporte de 18. Então, esse 18 que foi depositado aqui em 2020, depois de um ano, ele se transformou nisso. 18 vezes 1,09. Tá certo? Depois de um ano, ele se transformou em 18 vezes 1,09. E depois de 9 anos? Veja, daqui para cá são 10 anos, né? Consequentemente, aqui são 9 anos. Então, depois de 9 anos, esse 18 se transforma em 18 vezes 1,09 elevado a 9. Tá certo? Isso vale para todos os outros aportes, né? Esse segundo aporte de 18, daqui para cá passaram-se 8 anos. Então, este 18 se transforma em 18
1,09 elevado a 8. Tá certo? Essa tabela está um pouco mais completa e ela mostra como fica depois de 10 anos. Você tem aquele 150, que foi o depósito inicial, fica 150 vezes 1,09 a 10. O primeiro aporte de 18, daqui para cá passaram-se 9 anos. Então ficou 18, 1,09 elevado a 9. O segundo 18, passaram-se 8 anos para cá. Então ficou 18, 1,09 elevado a 8. E depois 18, 1,09 elevado a 7 e vai decrescendo até 18, 1,09 elevado a 1 mais 18, que é o aporte feito em 2029. Tá legal? Então, depois de ter anos, como é que vai ficar isso daí? Depois de ter anos vai ficar aquele valor inicial, que é o 150, 1,09 elevado a t. O primeiro aporte, que é um ano depois, 18 vezes 1,09 elevado a t menos 1. E depois vai diminuindo o expoente. Fica 18, 1,09 t menos 2, até 18, 1,09 ao quadrado, 18, 1,09 elevado a 1, mais 18, que é o aporte do último ano. Tá certo? Muito bem. É isso que nós precisamos calcular, em função de t. Para calcular toda essa soma em função de t, o que nós vamos fazer? Eu vou reordenar essa expressão. Então, reordenando, ela fica assim. Tá certo? E aí? Bom, e aí que tem uma coisa interessante acontecendo, né? Se você olhar bem para essa somatória aqui, o que isso representa? Bom, essa somatória, ela é uma progressão geométrica, né? Isso aqui é a soma dos termos de uma PG. Isso aqui é uma progressão geométrica. E o que nós temos aqui nessa progressão geométrica, né? Nessa progressão geométrica, o primeiro termo dela é o 18, e a razão é só pegar um termo e dividir pelo anterior. A razão dá 1,09. Tá certo? E o número de termos, vejamos, de 1 até t menos 1, tem t menos 1. Só que não começa daqui, né? Tem esse carinha antes. Então é t menos 1 mais 1. São t termos. Tá certo? O que eu preciso saber para calcular essa soma? Para calcular essa soma, a gente precisa da soma dos termos de uma PG, né? Então, a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é dada por... Como é que a gente calcula essa soma? Você pega o primeiro termo, multiplica a razão elevada ao número de termos menos 1 e divide por essa razão menos 1. Esse é o resultado que nós utilizaremos para resolver esse problema. Note que, no caso aqui, nós conhecemos o primeiro termo, 18. Nós conhecemos a razão. Como é que eu obtenho a razão? Eu pego um termo e divido pelo anterior. Se você pegar 18 vezes 1,09 e dividir por 18, vai dar 1,09. E o número de termos dessa progressão geométrica é t. Tá certo? Muito bem. Então, é só fazer uma substituição que a gente consegue descobrir quanto vale essa soma em função de t. Então, bora lá. Vamos então calcular o nosso montante. Então, o montante, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Montante igual. É uma progressão geométrica.
de primeiro termo 18, tá certo? Primeiro termo é 18. Razão 1,09. Número de termos t. Eu estou usando o resultado da fórmula para calcular a soma de uma PG. Então, é A1 que multiplica Q elevado ao número de termos menos 1 sobre Q menos 1. Isto é a soma da PG. Agora, eu preciso acrescentar a essa soma esse termo aqui, né? Que não faz parte da PG, mas que faz parte da soma lá que vai dar o montante depois de T anos. Muito bem, então vamos somar aqui 150 vezes 1,09 elevado a T. Tá certo? Bom, agora é fazer manipulação, né? Fazer as continhas. Veja, primeira parcela, a gente pode simplificar um pouquinho, né? É 18, que multiplica 109 elevado a t, menos 1, dividido por quanto? Dividido por 0,09. Tá certo? Tudo isso tem que ser adicionado aos 150. Aos 150 vezes 109 elevado a t. Tá legal? Muito bem. O que mais nós podemos fazer? Nós podemos simplificar esse 18 com este 0,09. Veja, dividir 18 por 0,09, desloca a vírgula duas casas, isso é a mesma coisa que dividir 1.800 por 9. E essa conta dá exatamente 200. Muito bem. Então, o nosso montante será igual a... Vamos distribuir o 200. Fica 200 vezes 109 elevado a t, menos 200, tá certo? Mais aquele 150, né? 150 vezes 109 elevado a t. Conclusão: 200 com 150 dá 350, vezes 109 elevado a t, menos 200. Este é o montante depois de t anos. O que confirma o que nós tínhamos encontrado lá naquele vídeo 3, né? A resposta para isso, 350 vezes 1,09 elevado a t menos 200. A alternativa que traz isso é a letra E. Legal? É um ótimo exercício. Vale a pena vocês verem novamente o vídeo 3 para entender o que foi feito lá. E, claro, estudar o que nós fizemos nesse vídeo, né, as propriedades, a propriedade da progressão geométrica, dominar isso direitinho, porque existem vários problemas que cobram matemática financeira misturado com as progressões. Tá legal? Bons estudos e até o próximo vídeo.